Pessoal, falando um pouco mais de pH, que é importantíssimo, ó, o extrato da amora pode funcionar como indicador natural de pH, representando diferentes reações. Ó, de 1 a 2 fica rosa, 3 a 6 é lilás, e assim eu tenho um diagnóstico aqui muito bacana. Aí na letra A ele quer calcula o pH e indique a cor de uma solução de CaOH, preparada na concentração de 0,05 mol por litro. Pessoal, primeira coisa, ele quer o pH de uma substância básica, que é o hidróxido de cálcio. Eu tenho que saber diferenciar ácido e base, né? Eu tenho que saber que substâncias ácidas, pelo menos as inorgânicas, elas começam com o quê? Com o hidrogênio. Elas são bem características, né? Então eu não posso esquecer. E é da mesma forma que eu tenho que saber o que são as substâncias básicas. São aquelas que terminam com OH. Então eu não posso esquecer dessas substâncias, tá? Então, esse aqui, ó, ele vai liberar, ó, esse 2 sobe para cá, mais 2 fica OH-. Balanceando aqui, pessoal, um cálcio, 2 OH fica 2. Ó, veja bem, pessoal, ele está oferecendo OH-. Com isso aqui, no máximo que eu faço é calcular o quê? O pOH. Por quê? Porque o pOH é menos log de OH-. Mas, professor, ele pediu pH. Não, mas lembra lá que eu falei para vocês que a soma do pH com o pOH é igual a 14? Então, se eu calculo o pOH, automaticamente eu sei do pH. Porque eu sei que a somatória dá 14, certo? Vamos ver o valor que ele deu para nós? Ele falou que a concentração de CaOH é 0,05. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 0,05. E, ó, proporção aqui é de 1 para 1 e aqui é de 1 para 2. Então, se isso aqui é 0,05 e lá é 2, por exemplo, se for 1, 2, aqui se fosse 30, aqui seria 60. Aqui se fosse 100, aqui seria 200, não é verdade? Então, se aqui é 0,05, lá vai ser 0,1, concorda? Ó, 0,1. Então, ó, a minha concentração de OH- é 0,1. Então, qual que é o pOH? 0,1, pessoal, é 1 vezes 10 a menos 1, né? Não é isso? Ou seja, 10 a menos 1. Então, fica menos log de 10 a menos 1. Pessoal, log de 10 a menos 1 é menos 1. Menos 1 com menos dá mais 1. Então, o pOH vai ficar 1. Beleza. Se o pOH é 1, eu vou achar o pH agora, que vai dar 13. Então, vamos voltar lá, ó. 13, ó, vai dar o quê? Azul. Belezinha? Ó, hein? Então, ó, ele vai misturar o COH2 com ácido sulfúrico. Pessoal, isso aqui é uma reação de quê? De ácido e base. Ok? Vamos fazer essa reação aqui. Ó, vamos devagarzinho, bem devagarzinho. Lembra lá que, ó, esse CaOH2, ele vai me dar esses íons aqui, ó. Concorda comigo? Esse 2 sobe, né? Fica aqui. Aí fica H+, e SO4, 2-. Se você tem dificuldade desses íons, toma muito cuidado com o negócio, pessoal. Ó, tem gente que coloca 4H+. Professor, mas por que esse 4 não sobe? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ó, Al2, SO4, 3. E vou pegar o exemplo que tá ali, ó, H2SO4. Pessoal, nesse caso aqui, ó, esse 3 sobe e esse 2 sobe. Então, os íons ficam Al mais 3 e SO4, 2-. Aqui, ó, esse 2 sobe, só que esse 4 não sobe porque diferente desse, ó, esse 4 pertence ao oxigênio apenas, ele não pode subir. Só pode subir o número que é comum a esses dois aqui, ó, que no caso, nesse aqui é o 3. E é nítido porque eu vejo os parênteses nisso aí. Toda vez que tiver parênteses, é o número de fora que sobe.
Aqui, como não tem parênteses, é como fosse isso aqui, ó, na verdade, ó. Vai 1. Só que 1, né, é H mais 1. Ou H mais é a mesma coisa, né? E SO4, 2 menos. Então, toma muito cuidado, tá? Esses exemplos aqui, ó. Então, eu tenho esses íons aqui. Aí, o positivo de um reage com o negativo do outro. Positivo de um reage com o negativo do outro, ok? Então, pessoal, ó, Ca... Opa, com preto não rola. Ca mais 2 mais SO4, 2 menos. E esses íons são iguais, então o que eu posso fazer? Posso cortar. Então fica, ó, CaSO4, sulfato de cálcio e mais H2O. Isso aqui é uma reação típica, né, de ácido e base. Né? Base mais ácido forma sal e água. Vamos balancear? Ó, cálcio é 1 e aqui é 1, ok. Lembra que sempre deixa os oxigênios e hidrogênios por último, tá, pessoal? SO4 é 1 e aqui também é 1. Ah, então vai dar balanceado certinho, quer ver? Oxigênio, vamos para o hidrogênio que é mais fácil. Hidrogênio aqui eu tenho 2, né? E aqui eu tenho 2. Então, ó, 2 mais 2 dá 4. Então aqui eu multiplico por 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. O oxigênio deve ser balanceado aqui, ó. 2 vezes 1, 2. E aqui mais 4, 6. E realmente, ó, 4. E aqui, ó, tem 1 vezes 2 dá 2. Então, 2 mais 4, 6. Então, minha reação está balanceada. E a minha reação, minha proporção é de 1 para 1. Fica um pouco mais fácil. Mas vamos tirar os dados lá? Ele deu os dados, né? Ó, ele deu 10 ml, não foi, ó? 10 ml de 0,1 e 30 ml de 0,1. Então, vamos voltar lá, ó. Então, o cálcio foi 10 ml. Então, vou colocar aqui, ó, volume 10 ml. E a minha concentração foi 0,01 mol por litro. O meu ácido sulfúrico foi 30 ml. E a minha concentração também foi 0,1 mol por litro. Se você quiser olhar lá, também foi 0,1, né? Se você observar, ele deu o valor dos dois, né? Ó, ele deu o valor dos dois. Lembra lá? Toda vez que ele deu o valor dos dois, pessoal, ele está falando que ele está brincando com reagente limitante e com reagente em excesso. Então vamos calcular isso aqui. Pessoal, ó, vou até tirar isso aqui, limitante e excesso, que já sabe, né? Vamos calcular aqui. Pessoal, aqui, ó, eu tenho mol por litro e o volume, eu posso achar aqui o número de mols, tá? Para poder calcular aqui, ó. Quer ver como é fácil, ó? 0,01 mol para 1 litro. Em 10 ml vai ser X. Pessoal, 10 ml não rola, hein? Porque litros e ml, né? Então, o que eu faço? Vou transformar em quê? Vou transformar em... vou transformar em litros. Pessoal, lembrando que 1 litro tem 1000 ml. Então, fica 10 dividido por 1000. Ó, corto. Tem 2 zeros, fica 001. Então, eu venho aqui, ó, e coloco, ó. 0,01 litros. Pronto, perfeito, pessoal. Então, ó, se tiver dificuldade de multiplicar isso aqui, é só transformar em potência, ó. Aqui, ó, fica 10 a menos 2 e aqui também 10 a menos 2. Então, no total, eu tenho 10 a menos 4 mol. A mesma coisa aqui, pessoal. 0,01 mol está presente em 1 litro. E aqui é 30 ml, ou seja, 30 ml é a mesma coisa que 0,03 litros. E aqui é X. Então, X, ó, fica 10 a menos 2. E aqui, ó, fica 3 vezes 10 a menos 2. Então, X é igual a 3 vezes 10 a menos 4 mol. Então, veja bem. Como a gente trabalha em reagente em excesso limitante, eu vou escolher um. E vou comparar com o outro. Então, eu vou escolher isso aqui, ó. Tá? Beleza? Então, ó, eu vou comparar, ó. 1 mol de hidróxido de cálcio está reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico. Eu não preciso nem fazer conta, ó. 10 a menos 4 mol. Então, aqui, como a proporção é de 1 para 1, é 10 a menos 4 mol. Então, veja bem, pessoal.
Ó, vou passar aqui uma retinha. Então, eu estou calculando para o ácido sulfúrico, beleza? Ó, então, o ácido sulfúrico. Ó, o que eu preciso... no caso, o que eu preciso é dado pela minha reação. E o que eu tenho, né? Ou seja, foi o dado do exercício. Então, o que eu preciso? Acabei de achar, 10 a menos 4. E o que eu tenho foi o dado do exercício, que foi esses dois aqui, ó, que eu achei, ó, 3 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. 3 vezes 10 a menos 4. Pessoal, eu preciso de 10 a menos 4. Só que eu tenho 3 vezes 10 a menos 4. Ou seja, eu tenho 3 vezes esse valor. Ou seja, eu só preciso disso e eu tenho esse valor. Ou seja, vai sobrar. Concorda comigo? Então, esse aqui, ó, como está sobrando, é o meu reagente em excesso. E o interessante é que se ele é o excesso, então no final a minha solução vai ser ácida. Por quê? Porque essa reação, ela não é perfeita, ou seja, a base não vai consumir todo o ácido. Então vai sobrar mais o quê? Vai sobrar mais ácido. Então, pessoal, eu tenho uma concentração do ácido sulfúrico de quanto? De 2 vezes 10 a menos 4. Concentração não, né? Número de mols. Veja bem, eu vou achar o meu pH. O que é pH mesmo? É menos log da concentração de H+. Então, ou seja, eu preciso achar a minha concentração primeiro, para depois achar o H+. Mas é fácil, porque quando eu falo concentração, eu estou falando de quê? Estou falando de mol por litro. Ou seja, esse 2 vezes 10 a menos 4, ele está presente em quantos ml? Uai, eu não misturei, eu não fiz uma mistura de 10 ml com 30, então o volume total vai estar 40. Então eu posso colocar aqui, ó, sem medo, 40 ml. E eu quero um por litro, então aqui fica 1 litro. Então aqui fica X. Vou passar aqui para ml, porque fica fácil, ó. Fica um X. Então, ó, fica 40x é igual a 2 vezes 10 a menos 4. Pessoal, 1000 é 10 a terceira. Então, x é igual a 2. Pessoal, menos 4 com 10 a terceira fica menos 1. Dividido por 40, tá? 2 dividido por 40 dá 0,05 vezes 10 a menos 1. Eu posso fazer aqui, ó, então a minha concentração de ácido sulfúrico vai ficar 5, ó, vou passar para cá, ó, duas vezes, então fica menos 3 mol por litro. Mas só que eu quero achar de H+. Ah, mas é fácil. Ó, H2SO4, ele não vai me dar essa reação aqui, ó, que foi a primeira que nós fizemos, né, quando a gente foi falar de pH. Vamos balancear aqui, ó, aqui tem 2 e aqui tem 2. Ou seja, aqui, ó, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. E a minha proporção, né, de 1 para 2, ou seja, é o dobro. Então, eu vou multiplicar por 2. Ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 10 a menos 3. Ou seja, que é a mesma coisa que 10 a menos 2 mol por litro. Pronto. Então, pH é menos log de quê? De 10 a menos 2. Então, pessoal, log de 10 a menos 2 é menos 2. Com menos dá 2. Então, ó, o pH dá 2, extremamente ácido, né? Então, a minha coloração vai ficar rosa, belezinha? Então, ó, espero ter ajudado vocês. E vamos para mais uma, né? Mais uma questão, né? Em um laboratório, um analista misturou 1 litro de uma solução de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, com 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio. Escreva a equação química balanceada. Vamos lá, pessoal? Ó, ácido clorídrico. Então, vamos lá. Ácido clorídrico, né, mais o hidróxido de sódio.
Isso aqui é a reação mais fácil que tem, né, pessoal? Que vai formar o nosso querido sal de cozinha, mais a água, não precisa nem balancear, que já está balanceado, né? Lembrando aqui, ó, se eu quiser fazer, ó, o HCl vai me dar esses íons aqui, ó, H mais e Cl menos. NaOH vai me dar esses íons aqui, ó, Na mais e OH menos. Aí Na junta com Cl, aqui é 1 e aqui é 1, então NaCl mesmo, H mais com H menos, água, ok? Aí, então, já foi a letra A aí, ó, concorda? Na letra B, ó, ele misturou um volume de 1 litro para uma concentração de 0,1 mol por litro. Aqui ele também pegou 1 litro e colocou agora 0,2. Ok? Pessoal, veja bem, ele te deu novamente, né, dois valores. Então, esse aqui trata de reagente em excesso e limitante, né? Vamos calcular o número de mols aqui, que é mais fácil, ó. Então, fica aqui, ó, 0,1 mol está presente em 1 litro. Faça aqui, hein? Então, quer dizer que em 1 litro, hein, vai ter 0,1 mol. Então, fácil. Aqui também é fácil, não precisa nem fazer as contas. Então, 0,2 mol. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular com esses valores aqui e vou achar esse valor aqui para comparar, ok? Então, vamos lá. O que a reação está dizendo para nós? Que 1 mol de HCl está produzindo 1 mol de quê? De NaOH. Está reagindo com 1 mol de NaOH. E ali eu escolhi aqui, ó, 0,1 mol, né? Aqui. Então aqui vai ser X, fácil demais, hein? Então aqui vai ficar 0,1 mol. Então eu vou pegar os valores que eu achei. Quais são os valores aqui? NaOH. Então vem aqui, ó. NaOH. O valor que eu preciso, né? Que é o valor que eu achei pela minha reação, que é 0,1. E o outro é o que eu tenho. Então, o que eu tenho, que é o dado do exercício que ele me deu, que nesse caso aqui, ó, que é 0,2, não foi que a gente achou aqui? Então, 0,2. Aí ficou fácil, porque eu preciso de 0,1 e eu tenho 0,2, eu tenho o dobro, concorda? Então, com certeza, o meu NaOH, ele é o meu excesso. Então, eu tenho aqui, ó, uma solução básica, ou seja, eu vou ter um excesso de OH-. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber a concentração molar, né, e o valor do pH. Então, vamos fazer isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o número de mols que sobrou. Então, ó, eu tinha 0,2 e o que eu preciso é 0,1. Então, sobrou 0,1 mol de quê, pessoal? De NaOH. Se eu quero a minha solução de NaOH, né? Ou seja, quando eu falo solução, estou falando de quê, pessoal? Mol por litro. O que eu tenho ali? 0,1 mol, né? 0,1 mol. Está presente em quê? Nesse caso aqui, eu misturei, né, 1 litro para 1 litro. Então, ou seja, no total eu tenho 2 litros, né? Que eu estou numa mistura. Então, isso aqui está presente em 2 litros. Só que eu quero só para 1 litro só. Então, X. Então, 2x é igual a 0,1, né? Então, X vai dar quanto, hein? É só pegar o 0,1. Aí ficou fácil, né, pessoal? Porque é a metade de 0,1, né? Porque eu vou pegar 0,1 e vou dividir por 2, né? Ou seja, a sua metade. Ou 0,05 mol por litro de quê? De NaOH. Ok? Se ele quer a concentração de OH-, eu preciso pegar a minha reação aqui e fazer isso aqui, ó, Na+. Só que isso aqui é fácil porque a proporção é de 1 para 1. Então, se aqui deu 0,05, aqui também vai dar 0,05, né? Então, vamos calcular o pH? O pH é menos log de H+. Porém,
eu não consigo achar o pH. Porque aqui, como é uma base, eu vou achar o meu pOH primeiro, para depois voltar lá, hein? Então, vamos lá. Então, ó, pOH fica menos log. Já vou colocar em base aqui, hein, pessoal? 5 vezes 10 a menos 2. Então, pOH vai ficar menos log de quê, hein? Vou colocar aqui parênteses, 5 mais log de 10 a menos 2. Então, o meu pOH é log de 5, ele deu, né? Olha lá, 0,7. Então, 0,7. Log de 10 a menos 2 fica menos 2. 0,7 menos 2 dá menos 1,3. Com mais, então, com menos, aliás, fica mais 1,3. Pessoal, ficou fácil, porque a gente sabe que a somatória de pOH mais pOH dá 14. Então, o pH é só pegar 14 menos 1,3. Não é isso? Se eu pego 14 menos 1,3, dá 12,7. Ou seja, um básico. Belezinha? Fechou? Vamos fazer mais uma, pessoal? Olha aí que legal, hein? Vamos treinar, ficar bom em titulação, hein? UFG. Pessoal, ó. Letra A. Ao misturar 50 ml da solução A com 50 da solução B, qual o valor do pH e qual a cor da solução na presença do indicador? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui é uma reação de quê? De ácido e base. Concorda? Então, HCl mais NOH. Então, eu vou pegar aqui, ó, em HCl. Aí fica fácil porque ele utilizou o mais fácil de todos, né? A gente acabou de fazer, ó. Então, é NaCl mais água. Vamos tirar os dados lá? Ele pegou 50 ml de cada um, só que um foi 0,2 e outro é 0,1. Então, o volume 50 ml, a concentração 0,2, não é isso? Aqui o volume também 50 ml e aqui a concentração 0,1 mol por litro, ok? Então vamos fazer isso aqui, já está batido isso aqui, né? Ó, eu quero achar o número de mols aqui, ó, então fica 0,2 mol presente em 1 litro e aqui é 50 ml, né? 50 ml eu já vou transformar para ml, para litros, né? Como que a gente faz isso, pessoal? É só dividir por 1000, né? Então fica 50 dividido por 1000. Então dá 0,05 litros. E aqui x. Ó, x vezes 1x. Aí eu vou multiplicar por 0,2, né? Dá 0,01. Ou seja, 10 a menos 2 mol. Agora vamos fazer aqui, né? Do NaOH. Pessoal, NaOH aqui, como é que é? É 0,1, né? Mol, está presente em 1 litro. E 50 ml, ou seja, 0,05 vai ser x. Então, x multiplicando aqui vai dar 0,05. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, não é isso? E é fácil, porque a proporção é de 1 para 1. Então, se eu pegar 10 a menos 2 aqui, ó, de HCl, vai dar a mesma coisa, porque a proporção é de 1. Então, 10 a menos 2 mols de quê? De NaOH. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o meu NaOH. Ou seja, eu vou pegar o que eu preciso, e onde, ou seja, o que eu preciso é o que a minha reação mostra. Que no caso aí é 10 a menos 2. Certo? E o que eu tenho, né? O que eu tenho. E o que eu tenho, pessoal, é 5 vezes 10 a menos 3. Então, ó, vou passar isso aqui para 10 a menos 2 para a gente comparar aqui, ó. Fica mais fácil aqui, tá difícil, né? É só deslocar a vírgula, pessoal, para a esquerda, porque aumenta o expoente, né? Então, ó, fica 0,5. Desloquei só uma, né? Então fica menos 2, ok?
Pessoal, ó, eu preciso de 10 a menos 2. E eu tenho 0,5, ou seja, eu tenho menos. Ou seja, se eu tenho menos, esse aqui ó, é o meu limitante. Ok? Então eu preciso olhar o meu excesso. Então eu vou pegar o meu HCl e o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha reação. Então eu vou olhar aqui, ó. Vou por aqui, vamos lá de novo? Então eu sei que eu tenho 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 3, aqui eu tenho x. Então x, lógico, né, vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Então vamos analisar aqui do HCl. Mesma coisa, ó, o que eu preciso e o que eu tenho. Então vamos lá? Eu preciso de 5 vezes 10 a menos 3. E o que eu tenho de HCl é 10 a menos 2. Ó, de 10 a menos 2. Vamos transformar aqui para comparar. Aqui eu já até sei aqui, né? 0,5 vezes 10 a menos 2. Agora sim ficou fácil de entender, ó. Por quê? Porque eu tenho 0,5, é o que eu preciso, né? E aqui eu tenho... Pessoal, para quem está com dificuldade, é só colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 5. Ou seja, eu tenho 0,5, o que eu preciso, na verdade, é de 0,5. Ou seja, eu preciso de 50 centavos, só que eu tenho R$1. Vai sobrar. Então, por isso que esse aqui, ó, é o meu excesso. Então, eu tenho um excesso de H+. Por isso que a minha solução ela vai ser ácida, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 1 vezes 10 a menos 2 e vou subtrair por 0,5 a menos 2. Então, ou seja, vai dar 0,5 vezes 10 a menos 2. Belezinha? Então, isso aqui, ó, é número de mol. Se eu quiser saber a concentração de HCl, é só pegar aqui, ó, fica 0,5 vezes 10 a menos 2. Tá presente em que mesmo, pessoal? Ó, ali, ó, eu misturei 50 ml com 50, então vai dar 100 ml. Então tá presente em 100 ml. Só que eu quero transformar para 1 litro. Então X, pessoal, ó, 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro, fácil, né? Então fica 0,1 vezes X e 0,5 vezes 10 a menos 2. Então X é 0,5 vezes 10 a menos 2 dividido por 0,1. Pessoal, 0,5 dividido por 0,1, 5, né? 5 vezes 10 a menos 2. Pronto, pessoal. Achei a minha solução mol por litro, né? Agora eu posso achar o quê? O meu pH, né? Aí, vamos lá, ó. Já posso colocar aqui, ó. Ó, o meu pH é menos log da concentração de H+, que eu já achei, que é menos log. Quem é H+? H+ é 2 não, né? Desculpa. 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Então, o meu pH é menos, ó, fica log de 5 mais log de 10 a menos 2. Então, fica pH igual menos log de 5, a gente já sabe que é 0,7, e aqui é menos 2. Então, ó, 0,7 menos 2 dá 1,3, com aqui fica 1,3. Então, tá aí, esse é o meu pH. Essa questão de titulação que vai fugir um pouco do que a gente estava fazendo. Por isso que ela é legal. Ó, o que nós temos aqui? Ó, o ácido oxálico, ele já deu a reação, né? Então, tá ótimo. Ele só não balanceou, né? Porque ele falou aqui, ó. Vamos balancear a reação? Primeiro, sempre deixando o hidrogênio e o oxigênio por último, tá? Então, aqui, ó, carbono, eu tenho 2, aqui eu tenho 2, beleza. Ok. Oxigênio deixa por último, Na1 e aqui 2. Então, aqui eu multiplico por 2. Agora, vamos voltar para os hidrogênios. Eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios, e aqui ó, agora eu tenho 2 também, ó, 2 vezes 1, 2. E aqui é 2, então multiplico por 2. Os oxigênios devem bater, ó, 4 com mais 2, 6. É, então 4 com 2, 6. Então vamos tirar aqui os dados, pessoal, ó. Vou pegar aqui esse aqui,
Ó, vou pegar um volume, ele pegou um volume de 5 ml e a concentração de 0,1 mol por litro. O meu NaOH, eu vou colocar aqui, e ele não deu o volume, beleza? E a concentração ele deu de 0,1 também mol por litro. E ele quer saber qual o volume para observação no ponto de viragem. Então ele quer saber esse volume. Pessoal, é mais fácil do que a gente estava vendo, porque aqui ó, é só calcular o número de mols aqui, fazer a proporção e a gente acha o volume. Quer ver? Vamos calcular o número de mols aqui. Ó, 0,1 mol está presente em 1 litro. E eu quero 5 ml. Pessoal, 5 ml para litros, né, é 0,05. Beleza? Então vai ficar X. Então X é, ó, 0,1 é 10 a menos 1. 0,005 é 5 vezes 10 a menos 3. Então X é igual a 5 vezes 10 a menos 4. Ok? O que? Mol. A proporção aqui, né? Vamos colocar aqui, a equação já está balanceada, né? Coloquei um, deixa eu voltar o 2 aqui que eu apaguei sem querer. Tá aqui, ó, 2. A proporção é de 1 para 2, né? Ó, 1 mol do meu ácido para 2 mol da minha base, que no caso é NaOH. E o mol ali é 5 vezes 10 a menos 4, né? Ó, 5 vezes 10 a menos 4 mol. Então aqui vai ser X. Então X, ó, o dobro, né? Então dá 10. 10 vezes 10 a menos 4, que dá 10 a menos 3 mol. Ó, beleza? Então, o que nós temos lá? Nós temos mol por litro, ó. 0,1 mol por litro. E eu tenho aqui, ó, 10 a menos 3 mol. Eu acho o meu volume. Então, 0,1 vezes X é 10 a menos 3. Então, X, 10 a menos 3 divide por 0,1. 0,1 é 10 a menos 1. Ó. Então, ó, 10 a menos 3 conserva o sinal, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica mais 1. Então, na verdade, fica menos 2. Menos 2 o quê? Litros, né? Então, ou seja, se eu quiser saber em ml, é só multiplicar por 1000. Ou seja, vai ficar 10 ml. Então, a resposta aí vai ser letra A. Ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês. E bons estudos, porque isso aí tem que praticar.